Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nona edição do Papo de Engenheiro. Estamos no bate-papo aqui com o Igor Macedo, né? Ele que é engenheiro mecânico e também tem uma pós-graduação em engenharia clínica, né? E aí, Igor vai falar um pouco da atuação do engenheiro mecânico em prestador de serviço na rede hospitalar, né? A gente esteve conversando com o engenheiro Antônio Calmon e ele falou como vamos dizer, desse profissional, né, que é o engenheiro clínico, e ele falou da importância desse profissional também aqui com a gente no nosso papo aqui. E aí agora a gente tem Igor aí que vai falar um pouco da experiência dele na atuação dessa área, né, e vai passar um pouco aí do que ele vive e como é que ele chegou até essa área, né, que é uma área que às vezes não é muito conhecida, na verdade não é muito conhecida por a gente, né, como engenheiro mecânico, essa pós-graduação, e aí quando a gente escuta de pessoas que estão trabalhando na área e que a importância, né, dessa área aí, a gente vê que existe a necessidade do profissional no mercado de trabalho e seria uma área a ser seguida aí pelos futuros formandos aí, quem já formou e ainda está à procura do emprego aí, né? Então eu vou começar pedindo aí, você, primeiro agradecendo a você a presença, né, pela participação aqui no nosso projeto. Tenho certeza que vai somar bastante com o pessoal aí, com o projeto. E aí eu queria pedir para você iniciar falando um pouco da sua trajetória, né, desde a graduação até chegar a ser engenheiro clínico e atuar na área, né? Beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite, Felipe. Quero agradecer aí o convite para passar um pouco da minha experiência aqui hoje. Eu iniciei em 2011, né, a minha trajetória, quando eu entrei na UFESA, a Universidade Federal Rural do Semiárido. Iniciei em Ciências e Tecnologia. Em 2014, entrei na Engenharia Mecânica, escolhi a Engenharia Mecânica. E participei de alguns projetos na universidade, projetos como o Aerodesign, tá, que me deram base para bastante coisa hoje na vida profissional. Fiz engenharia mecânica de 2014 a 2015, tá? Após a minha saída da faculdade, alguns meses depois, eu já consegui meu primeiro emprego como encarregado de sonda de perfuração de poço de água. A gente perfurava poços relativamente grandes, em torno de 400 a 500 metros de profundidade, com vazões de 100 a 200 metros, com vazões de 100 a 200 metros cúbicos por hora, tá? Por 3 meses após isso, eu consegui minha primeira oportunidade realmente como engenheiro, para ser responsável técnico e gerente técnico de uma empresa de gases medicinais, tá? E após alguns meses, sabendo da necessidade da engenharia clínica para conseguir me desenvolver nessa área de gases, eu fui correr atrás dessa pós-graduação. Terminei ela em meados de junho de 2019. E estou aqui. É isso aí, muito boa aí a trajetória que você conseguiu, né, sair da graduação e já conseguiu emplacar num emprego que não é o convencional, né? Você falou dos projetos, né? Eu queria saber de você essa importância, eu sempre pergunto isso, porque a gente sabe que a formação que a gente tem só em sala de aula não é completa, né? A gente precisa realmente da participação em projetos, e eu queria que você falasse um pouco da importância dessa participação no projeto, na sua formação, e além disso também eu queria frisar uma coisa que geralmente o pessoal pergunta, você só traz gente aqui que era muito boa e o cara só tirava nota boa e é óbvio que ele vai conseguir entrar no mercado de trabalho. E não é a realidade, né? Na verdade, a Não maioria das mesmo. pessoas que vieram aqui passaram pelos problemas que tem na graduação, que o cara vai, se esforça e acaba tirando uma nota baixa. E eu queria que você falasse a importância, né? Que é muito mais importante a participação em um projeto. E claro que você tem que estudar, óbvio, né? Mas que às vezes você não tem um desempenho tão bom nas notas, mas que você participe de um projeto que vai somar muito mais na sua carreira profissional, né? Eu queria que você falasse um pouco justamente dessa bagagem que os projetos te deram, né? Olha, a maior bagagem que eu consegui trazer do aero para a parte profissional foi a questão da aerodinâmica. A forma como o fluido escoa
em uma determinada área, tá? Como a gente trabalha com oxigênio, a gente tem muitas tubulações, pressões, e também tem um tratamento do sistema de ar, certo? Onde a velocidade do fluido importa muito para você conseguir retirar a umidade e impurezas do ar, para que ele consiga ser tratado e liberado para o paciente que está lá dentro do hospital. É importante você falar isso, que além do projeto, né, essas coisas que você viu, a questão também de aprender a lidar com pessoas também, né? E tem essa questão das disciplinas, né, também, que é uma pergunta que eu iria fazer, a questão das disciplinas que você utiliza atualmente na sua profissão que você está atuando agora, né? E quais disciplinas você acha mais importantes do que você viu? E geralmente você acaba utilizando praticamente todas, nem que seja o conhecimento ali básico, você tem que ter um entendimento, né, de algumas. E aí eu queria que você falasse assim, quais disciplinas foram, mais você aplica, né? Você já falou de aerodinâmica, a parte de fluidos, né? Isso. A disciplina que a gente mais aplica aqui são sistemas hidropneumáticos, tá? Uma usina de oxigênio é uma junção de vários equipamentos operados por energia elétrica, tá? Ela é composta por dois compressores de ar, geralmente, no nosso caso, de 20 e 30 HP, tá? Nessa média aí, que produzem em 150 e 200 metros cúbicos de ar. A pressão utilizada que a gente precisa, a pressão necessária, é geralmente de 8 a 10,8 bar, tá? Então, só aí a gente já vê praticamente tudo, mecânica dos fluidos e tudo sistemas hidropneumáticos. E esses compressores também possuem partida estrela-triângulo ou inversor de frequência, que aí a gente já vê a parte de elétrica, né? Eletromagnetismo, a cadeira deles lá. Tem também a parte de vasos de pressão. A gente utiliza vasos de pressão para estabilizar o gás, o fluido, para não ter oscilação de pressão, nem uma variação muito grande na velocidade do fluxo. Entendi. Eu queria que você falasse também, Igor, agora, o que é que o engenheiro mecânico ele faz atuando nessa área, né? Prestando serviço na rede hospitalar, né? Que a gente já viu aqui que Calmo falou que é que ele trabalhava como sendo um servidor dentro do hospital, e aí a gente tem essa outra área que seria os prestadores de serviço. Então, eu queria que você falasse o que é que o engenheiro mecânico ele faz dentro de um prestador de serviço no hospital. Quais são os serviços principais? Tem várias coisas. Um hospital é um mundo. Tem várias tecnologias lá, tecnologias algumas muito avançadas, tá? Eu posso citar aqui para vocês uma puramente mecânica, é a autoclave. A autoclave é ela quem faz a esterilização dos materiais para cirurgias, pinças, bisturis, tá? E ela necessita de uma certa pressão e uma certa temperatura para matar, a grosso modo, destruir todas as bactérias, todas as impurezas, qualquer coisa que possa surgir. Uma outra área também é de gases medicinais, uma das principais dentro do hospital. Você tem desde o tanque criogênico, que é para armazenamento de oxigênio, também tem a questão da usina de oxigênio, que é o que eu trabalho hoje, tá? Tem a central de vácuo, que utiliza um processo de palhetas para gerar vácuo. Esse vácuo serve para succionar deixa eu lembrar aqui o nome. Succionar as feridas, todas as secreções que tem do paciente, certo? Tem a questão do ar comprimido medicinal, que ele é utilizado tanto para fazer nebulização do paciente, como utilizar para a lavanderia, tá? Geralmente as lavanderias de hospitais são pneumáticas, tem seu funcionamento pelo ar comprimido medicinal. Tem a questão também da parte de refrigeração, ar-condicionado, que é muito grande, muito avançada nesse quesito, tá? É mais ou menos isso aí. Eu sei que no seu caso, na sua empresa, você trabalha com a questão dos gases aí, né? E aí, o engenheiro químico especificamente, né? Quais são as atividades que são exclusivas do engenheiro químico? Eu sou engenheiro clínico, quer dizer, eu sou engenheiro mecânico, por exemplo, não tenho especialização em engenharia clínica.
mas eu quero trabalhar com isso. Então, quais são as atividades que são exclusivas do engenheiro clínico, né? Que o engenheiro mecânico, por si só, ele não consegue exercer essa atividade. Olha, dizer que não consegue exercer, eu acho que não existe esse equipamento dentro, tá? Dentro do hospital. Todos os equipamentos, eles possuem princípios físicos que, na maioria das vezes, vêm da elétrica ou da mecânica, certo? Você só precisa conhecer esse funcionamento, tá? É um engenheiro clínico, é uma espécie de engenheiro mecânico para a área hospitalar. É um engenheiro que, geralmente, ele administra tecnologias hospitalares. A questão das manutenções preventivas, corretivas, entre outros. É mais para, na verdade, então, o engenheiro mecânico ele conhecer as especificidades daqueles equipamentos, né, daquela atividade específica, né? E aí, por isso, essa pós-graduação em engenharia clínica, né? E aí eu queria que você falasse como é que a gente faz, um engenheiro mecânico faz para se tornar um engenheiro clínico, né? Qual é a possibilidade, como é a forma de ser um engenheiro clínico? Através de uma pós-graduação, gente, existem algumas pós-graduações hoje no Brasil. Com a pandemia e a procura pelo engenheiro clínico agora, surgiram muitas, tá? Muitas pós-graduações em engenharia clínica. Eu queria falar algumas coisas aqui para vocês, só para vocês terem noção. Hoje no Brasil tem cerca de 6 mil unidades hospitalares, 6 mil. E hoje tem em torno, estima-se pela ABCLIN, 800 engenheiros clínicos para atuar nessas 6 mil unidades hospitalares. Dessas 6 mil unidades hospitalares, 4.400 são do setor privado, tá? Só para vocês entenderem o campo e a dimensão da área hospitalar. Foram gastos agora com o coronavírus, com atividades voltadas para essa atividade infecciosa, 164 bilhões de reais, certo? E, assim, a área hospitalar é muito maior do que você pode imaginar. Tem transações bilionárias também. O grupo Notre Dame Intermédica comprou a Green Line por 1,2 bilhões, certo? Então, assim, é um ramo que dá muito dinheiro, muito dinheiro. Agora, não há espaço para pessoas incapacitadas, porque é uma responsabilidade muito grande você trabalhar com a área hospitalar. Se você errar, você pode causar um dano muito grande a um paciente e perder o seu CREA, ser preso, digamos assim, sofrer algum processo judicial, certo? Então, é imprescindível para vocês entrarem nessa área, vocês tenham conhecimento, vocês tenham após, ok? Tem que se qualificar, né? Tem que aprender. Realmente, após é muito importante aí. Eu acredito que seja a distância, Igor, EAD, não? Ou presencial. Tem EAD, tá? Tem EAD. Como a área é tão restrita, a área hospitalar é bem restrita, e mais restrita ainda é a área dos gases, eu recebi até um convite, tá? Com uns 15 dias, para dar aula em uma pós-graduação do Instituto Navigare, certo? Essa pós-graduação é EAD. Se vocês tiverem interesse, eu posso passar o contato do pessoal lá para vocês, certo? Tem outras também, tem a RTG que eu fiz, presencial, uma vez no mês, final de semana, e tem também, se algumas pessoas optam por ele, tem a do Hospital Albert Einstein, que é presencial também, só lá. Aí vocês vão ter que bater em São Paulo para poder ter acesso a essa pós-graduação. Tem a questão do custo, é muito elevado o custo da pós-graduação, Igor? Eu sei que tipo, é uma coisa que, Olha, por mais que seja caro esse tipo de curso, geralmente mais caro, você vai ter que desembolsar um dinheirinho, mas é um investimento para a carreira, né? Você está investindo para que você consiga atuar realmente no mercado, né? positivo, positivo. E deixa eu falar uma coisa para vocês. O Antônio Calmon, eu acredito que ele está até aí ouvindo a gente, ele falou uma coisa muito interessante no papo dele, né, de engenheiro, dizendo que as multinacionais pagam muito bem, tem muita área e tudo. Para você ter ideia, hoje,
para você ser vendedor técnico de uma empresa dessas, você precisa ter uma pós-graduação em engenharia clínica, na maioria das vezes, certo? Porque geralmente você vende o produto e você dá manutenção também nele. Geralmente são engenheiros que dão manutenção nesses equipamentos, tá? E você geralmente ganha em torno de 2 a 5% de uma venda como essa. Ele citou um angiógrafo. Um angiógrafo hoje está avaliado em 2 milhões de reais. Aí eu pergunto a vocês já pensaram em fazer uma venda dessa e ganhar 5% dela? Se vocês fizerem 2 vendas por mês, quanto vocês vão ganhar? Aí a demanda por esse tipo de equipamento, assim, sempre é grande, sempre aumenta, né? Não é uma coisa que vai saturar, né? Ela sempre vai Exato. aumentar. A área hospitalar, ela passa por crises, mas ninguém nunca deixa de adoecer. O pessoal geralmente corta investimentos em educação, corta investimentos em infraestrutura, mas dificilmente corta investimentos na área hospitalar. E até privado também, né? Que tem muito investimento privado também na área hospitalar também. Então, é uma área que sempre vai crescer, né? Não tem como ela... Pode ser, como você falou, vai ter momentos que vai estar um pouco mais embaixo, mas ela sempre vai estar em crescimento aí, né? E eu queria saber como é que é o ingresso, né, nesse mercado. A gente sabe que geralmente terceirizado, geralmente não, terceirizadas são empresas privadas, né? Então, geralmente a gente faz algum tipo de seleção. Eu queria que você falasse sobre isso. Olha, o ingresso nessas áreas não é tão fácil, tão simples, certo? Mas sempre há oportunidades. Basta vocês procurarem aí um pouco algumas empresas como Siemens, Balmer, Suzuki, Yamaha, todas elas têm a sua parte comercial para a área hospitalar, certo? É só vocês tentarem aí se inscrever em um estágio nessas empresas e tentar ingressar nessa área. Como é uma área assim, tipo, o engenheiro clínico não é um profissional que tem uma quantidade muito elevada, né? Talvez seja uma área que seja um pouco melhor de se ingressar. Agora, sim, é como você falou, né? Você precisa fazer a pós-graduação para você poder se tornar um engenheiro clínico. Porque as empresas contratam engenheiro mecânico também, mas se o cara tem uma especialização, uma pós-graduação em engenharia clínica, é óbvio que a empresa vai dar prioridade a ele, né? Com Então, certeza. é um Por pode quê? falar. Porque no momento que você tem a engenharia clínica, você tem uma visão do funcionamento interno do hospital, certo? No caso dos gases, tá? É um produto personalizado que você precisa ter conhecimento de quantos setores tem no hospital. Por exemplo, para você dimensionar uma rede de gases, você precisa saber quantos leitos de UTI tem, quantos leitos de inalação tem, quantas enfermarias tem o hospital, tá? Tudo isso tem na NBR 12188, você pode consultar lá com o fator de simultaneidade, mas você tem que entender como cada operação funciona, para você conseguir desenvolver o melhor projeto para o cliente. A outra forma de ingresso, a gente falou dessa área específica, né? Quando a gente começou com o Calmon, a gente viu que tem a questão também se você trabalhar diretamente no hospital sem ser num serviço terceirizado, né? E se esse hospital for, como é que se diz, administrado, por exemplo, pela EBSER, você pode fazer uma seleção, é como um concurso, né, que você faz para atuar como um servidor da EBSER, né? E aí Exato. é uma outra forma, né? Além de ser, ou você empreender também, né? E aí criar a Sim, sua empresa prestadora de serviço, porque assim, a gente tem uma atuação muito grande dentro do hospital, né? Tem a parte de refrigeração, que é uma parte que você pode atuar com empresa de refrigeração nessa área, né? Hospitalar também. isso. Que é uma área que o engenheiro mecânico, geralmente, ele vê bem na faculdade e tal, ele tem muito mais contato durante a graduação do que uma área dessa específica de engenharia clínica. E aí o cara pode criar uma empresa de refrigeração e trabalhar em hospital também, né? Essa é uma Isso. possibilidade também.
Eu queria abrir para o pessoal aí, se alguém tiver alguma pergunta a ser feita aí, Igor, aí, usem o chat aí para perguntar. Espera que eu vou abrir aqui Fiquem o à chat. vontade aí, pessoal. Podem, podem perguntar aí que Igor tá esperando para falar. E é interessante, assim, uma área realmente que tem pouca. As pessoas falam muito pouco dessa área. Eu mesmo conheci através de Calmon, né? Ele conversando comigo uma vez, e ele falou dessa área, que ele disse que é a nova área, assim, o boom, né? Que teve o boom do petróleo, e você tem agora dessa área que o crescimento sempre é grande. E com a pandemia, então, é até uma coisa que eu queria perguntar a você, né? Durante a pandemia, se realmente aumentou a demanda, se vocês estão desenvolvendo Muito, a empresa, né? muito. Só para se ter noção, no primeiro mês de pandemia, a gente conseguiu crescer 50%. Hoje, eu administro, tomo conta de 30 usinas aqui no Nordeste, dividido em 5 estados, tá? Nós temos usinas em Fortaleza, no RN, na Paraíba, nós temos usina no Maranhão e Belém do Pará, tá? A gente conseguiu realizar a implantação de 10 usinas nesse momento aí, tá, da pandemia. O oxigênio, na verdade, é considerado um medicamento na área hospitalar, né? E um dos principais medicamentos utilizados no COVID. Você pode ver lá, quando o paciente está entubado, ele está sendo administrado a posologia lá para ele de 50, 70, 80% de pureza de oxigênio. É uma área que cresceu realmente bastante. Tem duas perguntas aqui. Tem uma de Luiz, que ele pergunta sobre o inglês. Que é Olha, muito importante. o inglês é primordial porque a maioria das empresas são multinacionais, tá? Os treinamentos geralmente são fora do país e tudo é em inglês, os manuais são em inglês, certo? E alemão também, viu? As maiores tecnologias da área hospitalar são alemães. Então, quem tiver interesse aí, é bom começar a se familiarizar com a língua, a linguagem, né? Tanto o alemão quanto o Dá inglês. um Hallo, Guten Abend. O inglês é importante para todas as profissões, na verdade, né? Você vai Com ter certeza, com certeza. desde a questão dos maquinários, dos manuais e tal, que você vai ter em inglês, e até realmente o trato, porque geralmente é multinacional, então você vai ter contato com, sei lá, investidores que falam inglês, você vai precisar ter o inglês, né? Então, é uma coisa que geralmente a gente deixa de lado, e aí quando precisa é que a gente vai atrás, né? O ideal seria que a gente começasse do início da graduação, fazer algum curso de inglês e já chegar no final com o inglês no ponto, né? Eu mesmo, até hoje, comecei um curso e acabou que não deu por conta das questões de trabalho, acabou que não deu por conta, mas o inglês realmente é primordial. Virginia perguntou aqui, na sua área de atuação dentro da empresa, é relacionada a projetos exclusivamente ou atua em campo também? Olha, Virgínia, eu faço um pouco de tudo, tanto a área de projetos como a área de manutenção, tá? É, eu projeto as usinas de gases, pode ser ela para oxigênio ou para ar medicinal, eu projeto as centrais de vácuo, eu projeto as tubulações de gases medicinais. Hoje, nesses quase 4 anos de Farmagás, eu já tenho quase 20 projetos executados, tá? Na área de tubulação, certo? Vou para a rua também, vou para as usinas da manutenção, trocar óleo, trocar filtro de ar, trocar secador, trocar filtro coalescente, parte elétrica, revisar a parte elétrica, aperto em contatos, tudo, tudo. Faço um pouco de tudo. Como você tinha comentado também, geralmente o engenheiro clínico ele vai atuar, ele mesmo vai atuar lá, né, fazer manutenção de alguns Positivo. equipamentos. Então Hoje tem a o necessidade. engenheiro está tão visado, para vocês entenderem, que na área de engenharia, para vender um equipamento, o pessoal está contratando engenheiro. Para dar manutenção no equipamento, ele está contratando um engenheiro. Para a área de vendas, a parte técnica, eles estão contratando engenheiro. Para a área de compras, eles estão contratando engenheiro, certo? Porque não é qualquer pessoa que sabe o que é uma válvula solenoide, o que é um engate rápido. Então, eles estão contratando engenheiros até para o setor de compras.
O engenheiro, apesar da gente não ter uma formação muito específica na parte da administração, muitas vezes a gente vai acabar trabalhando na parte administrativa também, né? Isso. Principalmente se o serviço for, pelo menos no serviço público, você acaba atuando muito mais na parte administrativa da coisa do que... E é uma coisa que a gente vê até a administração no curso, né? Mas é só para a gente ter um entendimento, mas aí a parte organizacional das empresas e tal, você acaba adquirindo isso aí na medida que você vai trabalhando, né? Você acaba começando a pegar o trato da coisa ali, né? Igor, Exato. uma coisa que eu queria falar também, que eu acho importante, assim, você veio da UFESA, que é uma universidade interiorizada, né? Veio Positivo. também, você também é do interior também, e é o caso da universidade da gente também, né? Tem muitos alunos que vêm do interior e a universidade da gente é interiorizada, né? Queria que você falasse, assim, mostrasse que é possível, né? Você mostra, na verdade, Pessoal, já que é possível o é, aluno sair do interior, cursar um curso na universidade interiorizada e chegar no mercado de trabalho do mesmo jeito que um aluno que está numa universidade na capital, né? eu quero falar aqui para vocês que, assim como eu consegui chegar aqui, vocês também conseguem, certo? Eu não sou nenhum gênio, não sou nenhum nerd. Muitas vezes tive que estudar muito, virar noites, como vocês, para conseguir tirar uma boa nota na prova. Assim como vocês, eu já tirei nota baixa, já tirei zero, e eu estou aqui, consegui. Então, não coloque isso como limitação na cabeça de vocês, porque vocês estão no interior, que vocês não vão conseguir, tá? Agora, vocês também precisam aparecer para o mundo, certo? As empresas precisam saber que você existe, tá? Então, muitas vezes você pode começar de baixo, com um cargo mais baixo em uma empresa, até que alguém te note, certo? Ou você já pode conversar com um gerente técnico, no caso, como eu, tá? Bom, é sempre bom você estar realmente atrás que a gente fala network, né? Conhecer pessoas, para que as pessoas saibam que você saiba do seu trabalho, né? Conheçam o seu Existe. trabalho. Exato. A questão da universidade no interior, a gente sabe que tem as dificuldades, né? Que a gente tem um certo, às vezes, um preconceito, o empregador. Claro, o cara vai ver um estudante de uma universidade grande, que é reconhecido na USP, por exemplo, o cara acaba, esse cara aqui é da USP, o outro é do interior, não. Mas acho que isso até já está mudando justamente com a interiorização das universidades, as pessoas começaram a ver com outros olhos, né? Tem universidades aí se destacando, a UFES é um exemplo disso, né? Tem vários projetos, a UFES que se destacam muito, muito bem, e a gente Sim. tem um da UFOP também agora, o professor Leandro também, que tem um destaque muito bom, que foi justamente do coronavírus. Então a gente vê que a universidade do interior ela começa a ganhar uma visibilidade maior, né? E em questão do estudante, a formação é a mesma, né? Na verdade, às vezes até a gente tem uma formação um pouco melhor no interior, porque a gente às vezes tem professores mais novos, né? Que estão mais dispostos a passar aquele conteúdo e estão mais motivados, né? Tanto professores mais novos como professores mais próximos, tá? Muitas vezes a gente está ali passando perto da casa de um professor, no nosso caso lá em Caraúbas, os professores abriam a porta para a gente para poder tirar uma dúvida. Vou até falar um fato aqui que aconteceu comigo. Uma vez eu estava indo estudar na casa de uma amiga, chegando lá, quando eu olhei para o lado da casa dela, quem estava na lanchonete era uma professora, e a gente estava respondendo uma lista dela de, de questões, e eu tive uma dúvida, perguntei a ela se poderia perguntar a ela, ela tirar essa minha dúvida, e ela tirou tranquilamente. Então, essa é a diferença do interior para a capital. Os professores estão muito mais próximos de você, tá? E você consegue conquistar muito mais. É isso aí. Digo isso de exemplo próprio mesmo da Universidade da UFRN, que a gente, na verdade, para falar com o professor, a gente tinha medo de falar com o cara primeiro. Que a gente chegava na sala do cara no horário marcado, e se você abrisse antes a porta, o cara, espera aí, que não está no horário ainda. E às vezes a gente nem ia, na verdade, com medo do que o professor ia dizer, né? O cara ia tirar uma dúvida, ficava com medo do que o professor ia dizer. E a gente tem uma proximidade muito maior, né? Quando eu dei aula em Caraúba, já cheguei até a fazer uma aula num final de semana lá com os alunos, eles arrumaram um Olha quadro, aí.
E aí eu juntei uma galera na casa de um lá e eu dei uma aula para eles. Então, a proximidade com o professor no universidade anterior é muito, muito mais próximo em relação à capital, né? Você Muito tem mais. essa Eu acho muito mais vantajoso. tem essa disponibilidade, né, do professor ali estar muito mais próximo. Antônio Camão perguntou quais as principais dificuldades que você enfrenta durante a implementação de novos projetos. Qual as principais dificuldades? Olha, as principais dificuldades que eu encontro na nossa área é a falta de uma planta baixa, porque eu preciso disso para fazer os meus projetos de tubulação e de implantação da usina de oxigênio, porque eu preciso de uma casa de máquinas, às vezes. Para fazer o projeto de tubulação, eu preciso saber por onde as paredes estão passando, qual é o pé direito, para me conseguir calcular a quantidade de tubo de cobre classe A que eu vou precisar, a quantidade de solda prata 35%, certo? A questão da parte elétrica, também a parte hidráulica, por onde eu vou conseguir passar esse tubo sem danificar nenhum desses itens dentro do hospital. Essa questão do material também da quantidade de material, né, que vai ser utilizado, isso realmente é uma coisa Exato. gargalo, né? Se você compra demais, você acaba trazendo um pouco um prejuízo também, né? Então é um ponto que tem que ser levado muito em consideração. Exato. Igor, não tem mais nenhuma pergunta aqui, eu vou pedir para você falar alguma palavra para os nossos alunos aí, já falou algumas coisas, mas fazer suas considerações finais aí. Eu tenho uma, Núcia está falando aqui que tem uma. Você quer falar no Pergunta microfone? aí. Núcia é a professora do campus da gente aqui. Oi, Igor. Boa noite. Oi, boa noite. Peço desculpa que eu cheguei um pouco atrasada. Sem problemas. Atrasado online é complicado, mas acontece. Quem atrasa a gente é a internet. Igor, eu vi que você faz projetos, né? Há uns dias atrás teve um acidente em um hospital, na casa de máquinas, no caso. E vi que você estava falando de tubulações. Não sei também se é da sua linha, né? Porque eu cheguei um pouco atrasado, então só vi algumas coisas com relação a isso. Mas e você falando que era importante, a parte elétrica é importante, a canalização que você trabalha com guias com relação a gás, né? Isso. Medicinais. A minha pergunta não sei se é uma pergunta ou se você poderia explanar. No caso de um acidente, e você falou também que tem uma responsabilidade muito grande do engenheiro, né? Do profissional da área, a gente na física tem a física médica, né? Nossa responsabilidade é lá com a parte do câncer, tá? Essas coisas. Mas eu queria saber, no caso de um acidente, existe ou você trabalha com isso com relação à análise de deslocamento de gases, caso haja um acidente dessa forma? Olha, depende também do acidente que pode ocorrer. Pode haver uma explosão de um reservatório. Nunca ocorreu, mas existe a hipótese sim disso ocorrer, tá? Alguma falha desse tipo, ocorrer alguma fagulha próximo ao oxigênio, vai ocorrer uma grande explosão ou uma grande chama naquele local. Não tem para onde correr, o hospital é evacuar, tá? Evacuar o hospital e a brigada de incêndio entrar lá para tomar as providências. Igor, aproveitando o gancho aí, Núcia ainda tem algo para perguntar, Núcia? Só foi essa minha dúvida, se eles faziam algum projeto com relação a... Se fosse com fumaça, por exemplo, entendeu, Igor? Fumaça. Certo. Qual seria o procedimento, ou se poderia existir algum procedimento com relação a isso? É que eu trabalho com dinâmica computacional. Olha, tem exaustores. Em alguns pontos do hospital, possuem exaustores para se caso houver eventos desse tipo. Mas, assim, são pouquíssimos hospitais, pouquíssimos. Toda vida que tem algum acidente desse tipo dentro de hospital, o pessoal evacua logo o hospital para a segurança do paciente. Acho que é o procedimento básico, assim, é evacuação mesmo, né? Até Exato.
até descobrir qual foi o problema, que até descobrir qual foi o problema tem um delay aí no tempo aí, né? Aproveitar o gancho aí, se tem algum, como é que se diz? Algum sistema, uma válvula que seja fechada, por exemplo, no caso desse você falou, né, eu tô com incêndio e aí a tubulação foi danificada do oxigênio. O oxigênio ele vai acelerar muito o processo da queima, né? Então, tem alguma válvula que ela de segurança que ela feche ou automaticamente quando a pressão baixa ou por algum outro motivo ou manual mesmo? Olha, existem alguns alarmes na tubulação de oxigênio que captam essa variação. Alguns sensores, eles até ligam para a gente. Quando há um problema no hospital, que baixa o oxigênio, ele liga automaticamente para a gente, manda mensagem, e a gente tem que correr até lá para resolver o problema. Existem válvulas de segurança para, em caso de aumento da pressão interna do recipiente, ele se abra e despeje todo esse oxigênio no ar. Existem alguns pontos de segurança. Antônio Camon comentou aqui da utilização do aterramento, que ele disse que é uma aplicação muito clássica, assim, né? É aquela aplicação que a galera coloca sem conhecer realmente o risco que tá causando ali com aquilo ali, né? Exato. Então, é igual o cara que, quando o disjuntor tá disparando, o cara amarra um aramezinho e segura o disjuntor lá no lugar, né? É o mesmo pensamento aí. O cara dá um jeitinho, a gambiarra, um jeitinho brasileiro. Exato, exato. E aí, vamos finalizar. Se você quiser fazer as considerações aí agora, já que as perguntas cessaram já. Só para a gente finalizar, eu queria agradecer a você a presença mais uma vez, né? Foi muito bom o bate-papo. É uma área realmente importante, que os alunos podem seguir essa área. É uma área que o mercado é carente ainda de profissional, porque não é uma área muito difundida ainda, né? Apesar da necessidade dela. E, mais uma vez, obrigado aí pela participação. Queria que você finalizasse aí, fazer suas considerações. Obrigado, Felipe, pelo convite. Obrigado a todos que tiraram esse tempo aí para me escutar, certo? Acredito em vocês, vocês são capazes, igual a mim, tá? Vocês vão conseguir, certo? Só precisa ter um pouquinho de paciência e aparecer para o mundo. É isso que eu digo, as pessoas precisam saber que você existe. Se as pessoas não souberem que você existe, nada vai acontecer, tá? Estudem, tenham foco, o sol nasceu para todos. Vai dar certo. E aproveitar as oportunidades também, né? Que é uma coisa que deixa passar às vezes. Então, valeu, Igor. Para finalizar, eu queria falar para vocês do nosso canal do YouTube, né? Que é bit.ly/papofob, né? Vocês acessem lá. Vai ter, inclusive, daqui a pouco eu vou postar esse bate-papo. Tem todos os outros bate-papos anteriores. Tem os vídeos, as palestras da jornada. Então, acessem, sigam lá o canal, divulguem o canal, né? Para que futuramente a gente consiga fazer transmissões ao vivo pelo YouTube diretamente, né? Então, mais uma vez, obrigado a todos que estavam participando e obrigado a Igor e boa noite a todos. Valeu. Tchau.